Eu sou o Dr. Orion Taraban e este é o Psych Hacks, uma vida melhor através da psicologia. E o tema da breve conversa de hoje é: como as mulheres condicionam os homens a se tornarem raivosos. Isso é algo que muitas mulheres fazem e que muitas mulheres fazem sem perceber. E isso, claro, é de se esperar, já que poucas mulheres gostam de estar diante da raiva masculina. Na verdade, a maioria acha a raiva masculina assustadora, o que torna a contribuição delas para esse processo ainda mais trágica e irônica. E isso não quer dizer que os homens não tenham sua parcela de responsabilidade nisso, afinal, eles, sem perceber, acabam permitindo que sejam condicionados dessa forma. No entanto, se as mulheres conseguirem entender como talvez estejam incentivando perversamente a raiva masculina, isso já ajudaria muito a reduzir conflitos desnecessários nos relacionamentos. Para explicar como esse processo acontece, vou começar compartilhando uma história da minha própria vida. Agora, eu não sou de forma alguma uma pessoa perfeita, porém, em condições normais de temperatura e pressão, eu sou um cara bastante paciente. Nos últimos 10 anos, consigo contar nos dedos de uma mão o número de vezes em que levantei a voz, e todas essas vezes estiveram associadas a duas mulheres específicas. Muitos anos atrás, eu estive em um relacionamento de longo prazo com uma dessas mulheres e me lembro de ter muita dificuldade para me fazer entender por ela. E isso era realmente intrigante para mim, porque eu sei que na verdade sou um comunicador excepcional. Sou articulado e preciso com as palavras e tenho bom domínio de tom e expressão para indicar claramente a minha emoção. Em geral, eu não tenho problema para transmitir minha mensagem para quem eu estou falando. Porém, quando eu chamava a atenção dela para certos problemas, por algum motivo, minhas palavras simplesmente pareciam não entrar na cabeça dela. Na hora, parecia que ela tinha entendido. Porém, quando a conversa acabava, ela simplesmente voltava a ter as mesmas atitudes de antes, como se a conversa nunca tivesse acontecido. E no começo, eu simplesmente assumi que a culpa era minha, que eu ainda não tinha usado as palavras certas para representar o quanto aquilo era importante para mim, ou o quanto o comportamento dela era desrespeitoso e doloroso. Eu presumia que se ela tivesse entendido isso, ela teria mudado o comportamento dela, e o fato de ela não ter mudado o comportamento era prova de que ela não tinha entendido ainda. Portanto, a solução era tentar de novo, e me comunicar de forma mais clara e eficaz do que antes. E eu tentei de novo. Muitas vezes. Não só isso, eu usei todas as estratégias de comunicação e várias táticas psicológicas que eu tinha à minha disposição para fazer meu ponto ser entendido, e nenhuma delas funcionou. Eu fui calmo, fui paciente, procurei entender mais do que ser entendido, tentei tudo o que pude para deixar claro que o comportamento dela era problemático e que eu queria que aquilo parasse. Tudo em vão. Até que um dia, depois de dezenas de tentativas fracassadas de fazer ela entender meu ponto, eu cheguei no meu limite. Eu surtei, perdi a cabeça e gritei com ela. E adivinha o que aconteceu? Pela primeira vez na história daquele relacionamento, aparentemente ela ouviu o que eu disse e mudou o comportamento dela. E foi nesse ponto que eu percebi que precisava sair daquele relacionamento, o que eu fiz logo em seguida. Por quê? Porque se a única forma de eu ser ouvido no meu relacionamento era levantando a voz e me tornando cada vez mais agressivo, então com o tempo eu seria moldado e me tornaria um homem raivoso e agressivo. Nenhum de nós dois iria querer isso, mas era isso que teria acontecido. Se nada mudasse, aquele relacionamento estava caminhando para um destino muito sombrio, já que na prática eu teria que escolher entre ficar com raiva e ser ignorado. Mulheres, vocês precisam entender que a imensa maioria dos homens não parte imediatamente para a raiva, e vocês deveriam simplesmente abandonar qualquer homem que faça isso. Muito pelo contrário, a imensa maioria dos homens vai tentar se comunicar com suas mulheres muitas vezes de formas diferentes, usando estratégias diferentes, antes de recorrer à raiva. E é assim que as mulheres, sem perceber, condicionam seu homem a se tornar raivoso, ignorando, desrespeitando ou invalidando quando ele tenta se comunicar de forma não agressiva. E isso, claro, é uma burrice muito grande. Agora, antes de eu continuar, se você está gostando do que está ouvindo, por favor, considere enviar este episódio para alguém que possa se beneficiar desta mensagem, porque são indicações boca a boca como essa que realmente ajudam o canal a crescer. E se você quiser contribuir com a missão deste canal, pode ir ao meu site e me dar uma gorjeta proporcional ao valor que sente ter recebido deste episódio usando o link disponível. Eu estou fazendo desse jeito para conseguir ficar com uma parte maior dessa doação, sem dar uma fatia para o YouTube.
Eu agradeço muito pelo seu apoio. Vocês fazem tudo isso acontecer. Muito obrigado. Agora, se um homem, por qualquer motivo, não consegue fazer sua mulher entender algo que é importante para ele, se ele continua sem ser ouvido de novo e de novo, então só existem, de verdade, 3 coisas que podem acontecer. A primeira coisa que pode acontecer é que o homem vai partir para a raiva e agressividade. Para o bem ou para o mal, a maioria dos homens vai tentar essa estratégia primeiro antes de partir para uma das 2 opções restantes. Em geral, quando as pessoas sentem que não estão sendo ouvidas, elas aumentam o tom. Isso muitas vezes é contraproducente, especialmente em relacionamentos entre homens e mulheres, porém é uma das opções que restam quando a razão e o entendimento falham. E só para ficar claro, isso nem sempre é uma coisa ruim. Afinal, socialmente se espera que os homens sejam protetores e eles são incentivados a lutar pelas coisas que importam para eles. Normalmente, uma das coisas que importam para os homens são seus relacionamentos mais importantes. Agora, quando a segurança desse relacionamento é ameaçada, por exemplo, por um invasor dentro de casa, poucas mulheres teriam problema com seus homens lutando para defender seus relacionamentos. Porém, quando é o comportamento da mulher que ameaça a segurança do relacionamento, então os homens são colocados numa sinuca de bico. Eles se sentem inclinados a proteger o relacionamento. Mas fazer isso, na prática, significa acabar brigando com a própria mulher com quem ele tem esse relacionamento. Se eles não brigam, perdem. Se eles brigam, perdem. Isso não é nada sábio, mulheres. Não é sábio colocar homens em sinucas de bico desnecessárias. E isso porque, depois que a maioria dos homens parte para a raiva e agressividade e descobre que isso é contraproducente, restam apenas 2 caminhos reais de ação. Ou o homem desmorona por dentro para se proteger da dor associada à invalidação contínua, tornando-se, com o tempo, uma casca do homem que ele era, ou ele vai embora. É isso. Essas são as únicas opções que um homem tem ao lidar com uma mulher que não o escuta. Ele vai partir para a raiva, desmoronar ou ir embora. Não existem outras opções. Agora, mulheres, isso significa que vocês simplesmente precisam atender a todos os desejos dos homens? De forma alguma. No entanto, significa que é do interesse de vocês corrigir comportamentos problemáticos o mais rápido possível, ou encontrar formas de discordar do seu homem de uma maneira que não o faça se sentir invalidado ou desrespeitado. Em geral, vocês devem levar a sério os pedidos respeitosos dos homens na sua vida, porque eles talvez não continuem pacientes e respeitosos para sempre, e vocês não esperariam que eles fossem pacientes e respeitosos para sempre se estivessem lidando com qualquer outra pessoa que estivesse ameaçando o relacionamento de vocês. Não fazer isso na prática garante que vocês terão cada vez mais conflito no relacionamento até acabarem com a versão derrotada e esvaziada do homem que ele era, ou b, sozinhas. E de que forma qualquer um desses resultados serve a vocês? E só para deixar registrado, assim como eu incentivei vocês a simplesmente abandonarem qualquer homem que parte imediatamente para a raiva, eu incentivo todos os homens com quem trabalho a simplesmente abandonarem qualquer mulher que se recusa a respeitar seus limites ou a ouvir seus pedidos coerentes. Brigar com uma mulher não vale a pena para um homem, porque não há como ele vencer, e permanecer em um relacionamento até virar uma casca esvaziada do homem que ele era é um resultado ainda mais devastador. Isso significa que a melhor jogada possível para o homem ao lidar com mulheres assim é sair o mais rápido e dignamente possível. Eu aprendi minha lição desde então, e você também pode aprender. O que você acha? Isso bate com a sua própria experiência? Me diga nos comentários abaixo. E se você chegou até aqui, já pode também dar like neste episódio e se inscrever neste canal. Você também pode considerar virar membro do canal, com benefícios como análise prioritária dos comentários ou agendar uma consulta paga. Como sempre, obrigado por ouvir.